esporte e você. Para nós, mais do que um jogo, o esporte pode alavancar futuros. Assim sendo, toda semana, uma entrevista com muita história e emoção esportiva para contar. Primeiramente, Esporte é você, quer agradecer aí a sua presença aí, é muito importante para nós, anunciar que um pitcher dinamarquês, apaixonado pelo Brasil, morou muitos anos aqui, além de vários lugares do mundo, e apaixonado pelo esporte em geral. E aí eu vou querer que você se apresentasse e contasse um pouco da sua vida no Brasil, especificamente. Quantos anos você morou aqui? E que você se apaixonou pelo Brasil? E depois a gente entra numa conversa sobre a sua paixão pelo esporte e a correlação da Dinamarca com o Brasil e o que você vai poder nos ensinar, que nós estamos precisando aprender aqui. Muito obrigado, Eugênio. Não sei se eu posso ensinar alguma coisa, mas eu vou falar o que eu acho, né? Meu nome é Christian. Eu comecei a minha carreira na área de marítimo, uma empresa de navegação. E em 2001, eu recebi uma proposta da minha empresa de ir para o Brasil. Tá ruim? Não, tá ótimo, tá ótimo. É que tava saindo meio do lado só. Mas pode ir. Tá. Então, eu recebi uma proposta de ir para o Brasil trabalhar lá. Na época, nada contra o Brasil, mas eu não estava muito interessado nisso, porque, para mim, eu não vi muito, não tinha nada relacionado ao Brasil, mas era porque, para mim, na época, eu não sabia se era o movimento certo para mim na minha carreira na época. Mas eu acabei indo, e, na verdade, quando eu cheguei no Brasil, eu encontrei um país maravilhoso. E, sinceramente, eu não tinha achado que eu ia me sentir tão bom como que eu me senti quando eu cheguei no Brasil. E, lógico, na época, eu achei que eu ia ficar no Brasil, vamos dizer, 2 anos, no máximo, porque isso foi o acordo que eu fiz. Mas, como eu acabei gostando muito do Brasil, e como a empresa estava crescendo muito no Brasil na época, eu acabei ficando. Eu fiquei trabalhando no mesmo país, no Brasil, por quase 10 anos. Aí, chegou um tempo onde que essa empresa que eu estava trabalhando na época falou para mim que achamos que está na hora de você voltar para ser uma atriz. Porque, eu não estava muito de acordo na época. Isso foi vamos dizer, 2009, 10, logo depois do crise financial do mundo. E eu não vi porque saía no Brasil. O Brasil estava muito bom na época, estava gostando muito. Eu até, mesmo se eu tenho muito sotaque, já tinha aprendido a entender, pelo menos entender a língua. Você fala muito bem, modestamente. Mas no finalzinho, por isso eu acabei de sair da empresa e para ficar no Brasil. Eu fiquei, na verdade, muito pouco tempo. Aí eu acabei tendo uma outra empresa dinamarquesa que se chama Lego, uma empresa de brinquedos, que estava querendo alguém para cuidar os distribuidores deles na América Latina. Eu comecei fazendo isso, mas logo depois a gente viu muito potencial na América do Sul, na América Latina e principalmente no Brasil. Então, a gente fez um estudo e acabamos de abrir a própria empresa, própria nova empresa da Lego no Brasil. E, graças a Deus, eu tive o privilégio de abrir essa empresa e depois ficar presidente da Lego no Brasil. Vou comentar agora sobre o lado do nosso projeto, né? A gente tem um projeto esportivo, para ver o que está acontecendo no nosso país, que, a gente é uma potência e não forma mais atletas.
muito poucos. A gente se contenta com muito poucos aqui. Diferente, provavelmente, do de vocês, onde tem uma população muito pequena, e estão vendo que cada vez mais se tem grandes esportistas aí, principalmente se a gente juntar os países escandinavos. Então, pô, é uma potência, pouco reconhecida até, na minha opinião. Você e eu acho que e a gente acho que a gente já teve algumas conversas onde a gente compartilha que o nosso próprio futebol, que é uma potência, mas que é uma paixão sua e uma paixão minha, né? Para quem não sabe, né? Acho que conta um pouco. Quanto você gostar de futebol fez você se apaixonar pelo Brasil? Isso é verdade ou é mentira? Não foi só isso, mas sim, eu gostei. E não se esqueça que, na verdade, eu cheguei no Brasil em 2001. O que aconteceu em 2002? É, É, eu tive o privilégio de estar em São Paulo no dia do pentacampeão. Então, e isso eu vou foi te fazer uma. uma pergunta. Você acha que no Brasil se valoriza muito mais a Copa do Mundo do que na Europa ou não? Ou do que na Não, Dinamarca? Ou não, né? não, eu acho que no Brasil valoriza muito mais títulos em si. Ah, É, tá. mas lógico que todo mundo valoriza isso. Mas especialmente a Copa do Mundo, eu acho que é valorizado igual no mundo inteiro. Igual, igual. Mas uma coisa que eu vou falar, já que você falou isso, eu acho que o que está mais valorizado no Brasil relacionado à Copa do Mundo é a Copa Mundial dos clubes, dos Ah, times. dos clubes, Isso na Europa eles não gostam, aí não é uma coisa Não, muito não focada, né? é que eu não vou falar que não é que eles não gostam, só que em minha opinião, os clubes na Europa, eh, o que importa para eles é ganhar A Liga os Europeia, campeões. Champions Eh, League. e o Mundial é uma coisa que está sempre na Ásia, no Japão, alguma coisa, ninguém está acordado quando joga. É, Eh, coisa que e fica eu não, e menos importante. eu acho que, na minha opinião, eu ainda preferiria quando era um jogo só. Agora que é um torneio, então eu estou deixando até, quando era um jogo só, até era melhor. Já teve até casos que o time da América do Sul nem chegou na final, né? Ainda para piorar a situação, para piorar a situação. Mas, Christian, você acha, ao longo desses, você que acompanha, eu sei, o nosso ouvinte vai ouvir, ao longo desses anos que você teve no Brasil, você acredita, eu tenho uma visão de que o futebol brasileiro regrediu. O que você vê? Regrediu. A gente tem menos ídolos, menos exemplos de bons jogadores. Você concorda comigo? Eu não sei se eu concordo com você, mas eu acho que eu entendo o que você está falando. Para mim, eu penso assim: o Brasil, em minha opinião, é o país no mundo que cria mais talentos. Eu não estou Também. falando jogador, eu estou falando Bom, talento. nós temos muito, todo mundo joga futebol aqui, né? Exatamente, e tem muito talento no Brasil. Mas quando eu cria, eu falei o país, eu não falei os clubes, as prefeituras, nada. Eu estou falando o país tem muito talento. Então, eu acho que, eu não sei se eu acho que o futebol no Brasil regrediu, mas eu acho que não desenvolveu muito. Onde que eu acho que no mesmo tempo o futebol mundial, principalmente Europa, também na África, na verdade, mas principalmente Europa, desenvolveu muito. Sim, E, mas eu acho que não, eu acho que não foi só intercâmbio de jogadores aqui. Eu acho que teve um trabalho muito forte na base europeia. Na base europeia. Eu acho que, pô, você pega a própria Dinamarca, quantos anos não vem investindo no campeonatos e tal, de base, estruturas, né? Quer dizer, aí eu vou te perguntar, você como um grande empresário, as empresas do Brasil investem mal nisso, olham mal, trabalham mal com jovens, porque há muito dinheiro investido. E como é que como é que é o investimento do Estado e das empresas nesse trabalho de base, de jovens atletas na Dinamarca? Você tem uma ideia disso? Você não, mas tem um foco grande? só uma pergunta, pequena pergunta de volta para Ah, você.
Quando você fala as empresas, você está falando das empresas de clubes ou você está falando das Não, não, empresas... não, empresas em gerais também. Eu digo empresas multinacionais, que, pô, você querendo ou não, quem patrocina futebol, você não deixa de estar investindo. Só que eles só investem eles não investem no cidadão, eles investem só numa marca. Eu vejo que na Europa tem investimento maior em formação de atletas, em formação de uma estrutura para longo prazo. A próprio Estado, entendeu? O próprio Estado vai lá, faz campos de base, campos não é o clube, é o Estado fornecendo, entendeu? Então você, como um pouco nos Estados Unidos, onde a estrutura é feita. Aqui é o indivíduo para o clube. Lá é a sociedade para o indivíduo. Não sei se Sim, você. sim. O que eu acho, na verdade, tem alguma diferença, porque eu acho que, como eu acabei de falar para você, no Brasil, eu acho que no Brasil, nasce os melhores talentos mundiais do futebol. Você ainda acha mesmo isso? Você tem essa convicção? Eu tenho essa convicção. Eu nunca vi. Nossa, o que não sai de talento do Brasil? E mesmo lembrando que o Brasil tem, sei lá, 215 milhões de inhabitants. Mas eu acho que a diferença, se você olha no lista ranking da FIFA, por exemplo, falando de futebol, o Brasil está no primeiro no momento. Sim. Dinamarca está no 10º. Dinamarca tem. Eu não estou falando porque eu tenho muito orgulho do meu país, não é Não, nada. eu tenho muito orgulho. Na verdade, eu nem acho que a gente está tão bom assim. Mas eu estou É, gostando da Dinamarca esse mas, ano, hein, Cristiano? não, Estou gostando da vamos falar sobre Dinamarca. isso. Vamos falar sobre isso depois. Mas Vamos, o que depois, no final a gente toca nesse assunto. vai- Quando no final a gente vai falar sobre Copa do Mundo. sim, mas o que eu quero falar é que em muitos países europeus, eu não quero falar muito do meu Ah, país próprio, mas o normal é que quando uma criança entra na escola, em alguns países fica dentro da escola, em outros países fica fora da escola, mas são as prefeituras que estão oferecendo várias oportunidades, não só de futebol, mas de basquete, de todos os voleibol, esportes. todos os esportes, entendeu? E de rema, e de Aham. qualquer coisa. E isso significa, na verdade, que toda criança que tem vontade de tentar jogar um esporte, qualquer um, tem essa oportunidade. E quando todo mundo tem essa oportunidade, então todo mundo que tem, por exemplo, falando de futebol, todo mundo tem a oportunidade de ir lá, e se eles são bons, se eles estão talentos, se eles gostam do esporte, alguém vai ver. Alguém vai ver, alguém vai vir procurando, né? Lógico que aqui no nosso país não tem aquele negócio que a gente força as crianças desde pequeno, entendeu? Mas É, quando eles chegam numa idade um pouquinho maior, sei lá, eu não vou nem falar, uns 11, mas 12, 12. eu acho que os países, obviamente, tem uma questão educacional e tal. Os países como você, hoje em dia, os exemplos do ídolo são melhores. Então, o jovem também espelha, tem uma coisa melhor. A gente tá muito largado aqui, entendeu? Não tem um exemplo a seguir. Então, a gente não tem, não, a coisa está muito. Eu não tenho um foco. A gente tem e aí, os únicos pais que investem, que vão atrás dos filhos aqui, é aquele pai que está pô, meu filho Sim, precisa ser jogador de futebol, precisa ser jogador de futebol, que é uma questão até de necessidade, de tudo. E aí a gente também perde muitos talentos aqui, às vezes, até para os outros esportes. O Brasil hoje, para a prática de outros esportes, está praticamente morto. Nós, mas nós, Eugênio, isso é o meu ponto exatamente. Talvez eu não falei muito claro, aham. mas meu ponto exatamente é isso, que as oportunidades aqui é que todo mundo que gosta de futebol, que mostra talento, tem uma chance de avançar. Onde que no Brasil, eu acho que, infelizmente, tem algumas prefeituras que Sim, oferecem, sim. vamos dizer, estruturas melhores.
sem querer falar Sim, sim. política, mas eu acho que, por exemplo, uma prefeitura que nem São Caetano do Sul, eu acho que tem uma estrutura melhor que vários outros. Alguns Guararema, lá no interior, para ginástica, atletismo, mas sim, é muito localizado. mas o fato fica, o fato é que tem muitos talentos que nunca têm oportunidade de mostrar o talento que tem. Agora, Isso eu eu vejo acho. também aqui é o seguinte, ou o cara vira atleta profissional, o cara praticamente a prática do esporte, eu vejo aí muitos, por exemplo, que eu tenho lendo, você tem aí muitos campeonatos amadores ainda. Sim, Sim, reunião, você vê nos campos, equipes, por exemplo, de bairro jogando, aqui que a gente tem aqui na Europa é muito comum isso, você ir no parque, você ter aquelas equipes jogando e tal. Aqui você não tem mais isso, tem cada dia menos, entendeu? Então, aí você acaba não trazendo também gente que era importante para essa prática. Você vê isso na Dinamarca? Tem isso mesmo? Sim, essas competições amadoras nos parques e tudo, nos campos públicos. temos sim, temos sim. Mas, na verdade, eu tenho 51 anos de idade, eu posso jogar bola quando eu quero. Então, Eu posso jogar aqui na prefeitura com amigos da minha cidade, eu posso jogar, mas também tem, mas é comum você irem jogar, né? bem comum, bem comum. Aqui essa coisa Na está cada vez verdade, a mais difícil. atividade, eu sei que eu sou meio forte, mas é bem comum que todo mundo gosta de fazer atividade esportiva. Então, eu acho que Porque, tem ainda se manter, tem uma cultura. Você vê isso na Dinamarca como acontece na Europa ou você vê isso mais nos países nórdicos, na Dinamarca? Como você vê isso aí na Europa, Cristiano? lógico que eu não conheço muito bem todos os países na Europa. Eu visitei, talvez, mas isso não significa que eu conheço, vamos dizer, a infraestrutura deles em termos Aham. de educação e tudo isso, mas, em minha opinião, lógico que como na Europa, normalmente tem um parlamentarismo mais desenvolvido. Estava pensando uma coisa, Christian. Eu tenho um conhecimento maior, como a gente, a maioria, mas sobre essa estudo esporte americano, que a gente tem aquela sequência que você morou lá, você conhece. É similar, né, da Dinamarca? É similar? Não. Nos Estados Unidos, pelo que eu sei lá, Aham. o que eu vi quando eu morei lá, porque eu morei lá como eu fiz o high school lá, né? Ah, tá. Então, é diferente. Então, porque nos Estados Unidos, todo esporte fica na escola, Tá. dentro da escola. Assim que as pessoas saiam da escola, você não tem, vamos dizer, um talento imediato para ir jogar o esporte na universidade. Então, eu acho que Você tem morre. muito pouco oferecimento para continuar fazendo o esporte. Eu também tenho eu acho bom pro lado profissional e tal, mas pro lado que como pessoa, muitos abandonam. Muitos acabam abandonando, né? Principalmente no esporte coletivo, né? Porque o cara fica sem oportunidade, não tem aquele lado, vamos dizer, um setor amador ainda, ou às vezes atletas em desenvolvimento até acaba se perdendo, né? Lógico que a gente tem, todo o sistema não é perfeito, né? Mas eu acho que... E aí então você vê um negócio mais do Estado, assim, na comunidade, no grupos, né? Assim, na Dinamarca, assim, né? Exatamente. Exatamente. E também uma coisa que eu queria falar para você, se eu posso voltar no assunto que Pode, lógico. porque você falou o que eu achei do esporte brasileiro. Aham. Não é que eu não acho não acho que eu regrediu, mas eu só acho que não desenvolveu. E você falou também sobre os ídolos brasileiros. Aham. Lógico, há anos atrás, os ídolos, Pelé, voltando bem para Bom, depois do Zico, mas todo mundo chegaram no Brasil.
Hoje em dia, há muitos anos, na verdade, os melhores brasileiros acabam não jogando no Brasileirão. E agora, você sabe que eu tenho um lado também que eu vivi, a gente aqui no Sport C, eu vivi épocas acreditando que não queria que nosso atleta saísse do Brasil tão jovem. Hoje eu já estou vendo um lado diferente. Eu estou olhando um lado que aqui, com 18 anos, aqui negócio do brasileiro, o cara corre o risco de se perder, porque ele fica muito exposto, às vezes não está preparado socialmente, tal, e uma pressão. Quando ele vai para a Europa, você vê o Vini Júnior, para mim, que hoje é uma evolução de um atleta. Eu acho que poucos atletas brasileiros tiveram essa evolução. Ele fica no time B, senta no banco, passa 2, 3 anos, tem que se reeducar atleticamente, socialmente. Isso tudo tem um ganho muito grande, muito importante, né? Eu acho que a gente pode ter um sucesso nesse tipo de novos atletas indo. Mas deixa eu te perguntar. Agora tem um lado interessante, né? E os ídolos na Dinamarca? Como é a relação do povo com seus ídolos aí? Com os ídolos? Vocês têm muitos também, né? Não, a gente, vamos dizer... Você é moderno, não seja modesto. Você tem vários esportes, né? Não, mas sim, tem alguns esportes que, vamos dizer, historicamente, Dinamarca está forte. Pô. Mas agora que a gente estava falando de futebol, um país com entre 5,5 e 6 milhões de habitantes é igual o bairro que eu moro em São Paulo. Mas é lógico que mais futebol é o mais popular. Entendi. Então, qual era a pergunta? Não, eu fiz qual é a relação da Dinamarca com seus ídolos? Porque às vezes aqui no Brasil o ídolo ficou num patamar muito grande, muito inalcançável, que não acontecia. Provavelmente muito por isso que você está falando, porque ele nascia, vivia e criava uma carreira no Brasil. Como o dinamarquês tem essa relação com o ídolo? A gente ficou muito distante, o ídolo, uma coisa muito super-herói aqui, uma coisa ruim até para uma sociedade, eu acho. Na Europa não... Mas o ídolo, a palavra ídolo significa que é ídolo. Ídolo, mas a gente tinha assim... Não, mas não é assim. Os maiores ídolos que a gente teve relacionados ao futebol eram talvez os irmãos Laudrup, talvez o goleiro Schmeichel. Uma geração muito boa, né, também, né? A geração dos 70s, 90s foi a melhor. Eu me lembro muito, garoto, da máquina dinamarquesa, né? Da Dinamáquina. Foi em 86 quando a gente ganhou 6-1 do Uruguai. Do Uruguai, né? Depois nós perderam para a Espanha, né? No jogo, mas se a gente vamos voltar uma história aqui falando técnico. Você sabe que a Dinamarca, ela é meio revolucionária no futebol, né? Porque ela começou com 3 zagueiros daquela Copa do Mundo, ninguém comenta muito isso, né? Ela tinha um esquema diferente, né? É comentado isso aí? Que a gente acha que, tudo bem, esse foi um sistema de jogar que, na época, foi muito bom pelo time que a gente teve, entendeu? Eu acho que, lógico que um técnico de um clube pode querer jogar qualquer sistema, só que daí ele tem que comprar jogadores. Quando você é técnico de uma seleção, que eu acredito que a gente vai falar mais sobre isso, daí você tem que trabalhar o que você tem. Não, sem dúvida. E o Laudrup, já aposentado há alguns anos, foram técnicos, eles carregam essa visão de ídolos ainda, e eles têm participação, porque às vezes eu vejo um ídolo de futebol, não tem participação social aqui, a interação com a sociedade, eles não se interagem, os clubes não permitem, diferente da Europa, dos Estados Unidos, né? Onde a sociedade exige a participação deles um pouco, né? Eu acho que tem um lado que... Você vê isso também, gringo, essa diferença? Você vê, Cristian, essa diferença? Eu acho que os Laudrups, lógico, que se eles fazem alguma coisa que dá para tirar foto, alguma coisa vai na imprensa, mas fora disso, eu acho que eles vivem uma vida normal. Sim, mas você, por exemplo, aqui o atleta interage muito mal, vamos dizer, nós estamos em época de eleição,
vou dar um exemplo. O atleta, tem atletas importantes, formadores de opinião, eles não se posicionam mal. E a sociedade na Europa, como nos Estados Unidos, a sociedade cobra a atitude desses atletas, cobra uma certa posição, e eles cobram. Como é que você vê isso, Grisha? Você como um executivo. O que você está falando, eu acho que é uma coisa individual. Eu não acho que. Você não acha que é? Mesmo assim, eu acho que tem menos jogadores, por exemplo, aqui que se manifestam politicamente do que talvez em outros países. Você acha que é um problema do futebol ou você acha que é um problema o futebol em geral pelo mundo é um esporte onde os caras se eximem disso? Você acha que pode ser um problema do futebol? Eu pensei nisso também. Eu acho que pode ser um problema do futebol, hein? Eu acho que o problema é um pouco que o futebol vive um mundo às vezes um pouco à parte do que e os outros esportes interagem mais com a sociedade. Será que pode ser isso? Não, eu não penso assim. Não, eu tenho um pouco essa... Tem a ver com futebol, porque eu acho que tem a ver com, como eu falei... Com a pessoa mesmo. Eu acho que é uma coisa individual, então eu acho que tem a ver com a estrutura e a educação que as pessoas têm. E a vontade, talvez, tem pessoas que manifestar politicamente os direitos deles, né? Sim. Agora, eu acho que falta no Brasil maior interação do futebol. Você acha também, gringo? Você como das empresas, o atleta, futebol, eu acho que as empresas também cobram muito pouco quando patrocinam, às vezes, um grande atleta, a responsabilidade dele e tal. Você vê isso como um executivo no Brasil, no mundo e tal? Você acha que às vezes não tem isso? Você está falando que o comportamento do atleta. Do atleta. Eu acho que a empresa tem... falta uma exigência desse comprometimento maior. Eu pago para esse atleta tirar foto, usar minha roupa e tal, não sei o quê. O que eu fizer no contrato está feito. Às vezes falta uma coisa maior, uma coisa mais... como nós dissemos, está na educação, né? Mas você acha que às vezes as empresas deixam passar isso? Porque pode ter uma agência de publicidade no meio que faz o acordo. Você não acha que às vezes tem isso? Como que você vê na Europa e no Brasil isso? O que eu vejo aqui, que assim que uma atleta se manifesta de alguma coisa política, seja sobre alguma situação geopolítica no mundo, seja uma guerra, seja alguma coisa, eu acho que isso afeta muito a relação com os patrocinadores. Tá. Muito. Porque o que o patrocinador compra? É a visão do atleta, né? É um atleta como um todo. Não é a opinião política da atleta. Então, eu acho que uma atleta que gosta de se manifestar muito pode ou não ter sucesso, mas a maioria não vai ter sucesso. Mas uma pessoa que tive grande sucesso nisso foi no futebol americano. Foi o quarterback do San Francisco na época que se ajoelhou, né? Como é que chama? O Kaepernick. Ele fez maior contrato com o Nike. Na verdade, mas fora disso, eu acho difícil atleta ter sucesso se manifestando politicamente. Eu vejo outro lado. É uma opinião. Não, e eu não estou só dizendo, às vezes o que a gente quer lançar, às vezes a gente quer dialogar, eu quero dialogar também, que a diferença é o seguinte, não é só politicamente, às vezes eu acho que até um lado social, entendeu? Pouca interação social, vamos dizer, exemplares, né? Linguagens melhores, movimentos melhores, né? Quer dizer, eu acho que a gente está... E na Europa eu vejo movimentos melhores nesse sentido, obviamente porque tem um lado social, educacional melhor, né? Eu acho que a sociedade cobra mais do cara uma postura, né? Uma postura, vamos dizer. Né? Eu vejo... Agora, me diz uma coisa, vou mudar um assunto. Como a gente estava falando de política, de guerra, como está o esporte na Europa, infelizmente, com essa guerra, com essa tragédia que está acontecendo? Tem afetado o esporte? Tem afetado os movimentos? A Rússia não deixa de ser uma potência, uma grande potência esportiva, né?
Eu posso falar que o esporte não mudou muito. Não, o esporte continua. Mas falando em política e esporte, na verdade é um assunto que muitas pessoas já sabem, alguns querem falar, alguns não, e a Copa, que vai começar daqui a 6 semanas. Então Vamos falar. Você está ansioso com a Dinamarca? Não, porque eu gosto de assistir a Copa, eu sempre gostei de assistir a uma Copa. delícia. O fato de nem sempre que eu assisti a Copa, o meu país, Dinamarca, participou. Mas eu vou assistir a Copa, prazer. Mas politicamente, você pode contar isso depois, não. Politicamente, é um fato que esse provavelmente é a Copa mais polêmica. Concordo. Politicamente que tem há muito tempo. Isso eu acho que falta um pouco até do futebol em geral, uma cobrança maior. Eu acho que a FIFA, nesse caso, em geral, todos são muito pacatos. Muito pacatos. Existe uma... Ficando quieto, algumas governos falam alguma coisa, mas não se manifesta muito. E os associações de futebol em cada país falam alguma coisa, mas não. E daí fica uma balança entre uma pessoal político e o amor de futebol, entendeu? Porque eles sabem, mas tem muitos interesses, não se esqueça. Mas lógico, porque não tem população de nenhum país que não quer assistir a Copa. Não, concordo. E a Dinamarca, agora relaxando nesse assunto, a Dinamarca só não pode cruzar com o Brasil, né, Christian? Na Copa do Mundo. No final. Só na final, né? Mas eu gostei muito. Eu tenho assistido, eu tenho acompanhado os jogos da Dinamarca. Eu acho que tenho gostado muito. Aí o povo tá otimista aí, gringo? Com essa de ganhar a Copa, não. A gente está acostumado se a gente pode chegar nos quartos, talvez um sonho de chegar nos semis, então talvez a gente vai... Eu acredito muito chegar entre os 4 da Dinamarca. Gostado muito, eu quero que você fale mesmo. Eu acho mas eu acho que na própria Euro chegaram desacreditados, teve a infelicidade naquele primeiro jogo, mesmo né? Os maiores do Brasil, eu acho que o Atlético está indo muito bem, né? Está jogando no Manchester agora, né? Jogadores. Sim, mas o que eu vou... Sim, realmente está chegando bem, mas eu sei que, na verdade, como eu conheço você um pouquinho, eu sei que o jogo que você assistiu era contra a França, contra a Dinamarca, 2-0 essa semana. Mas eu também sei, se você olha no jogo, sim, tudo bem, pelo menos metade do primeiro tempo e segundo tempo também, a Dinamarca jogou muito bem. Tem que olhar e você tem que analisar o jogo falando que não foi só a Dinamarca que jogou bem, a França jogou muito ruim, sendo o terceiro ou quarto no mundo, no ranking da FIFA. Eu acho que a Dinamarca, mas a Dinamarca vem jogando bem, vem na própria Euro, depois da FAT, que um crescimento, bons jogos. Eu gosto de um jogo veloz, eu realmente gosto. Agora eu acredito numa seleção, não sei quanto eles falam aí na Europa. Eu gosto da França, não, da Espanha. Eu gosto muito, eu sou muito favorável a jogadores jovens. Isso eu acho que na Dinamarca tem. Isso eu acho que é uma coisa que eu gosto de alguns países. A América do Sul investe muito em atletas velhos. Eu tenho muito medo disso. Eu sou sempre favorável à juventude, não só profissionalmente, como também nas outras, nos clubes e tal. Eu acho que a gente tem o que deteriora um pouco o nosso futebol aqui, que ajudou também, porque veio jovens de outros países da América do Sul, né? A gente vamos pegar que como a América do Sul você vê muito argentino jovem aqui, né? Muito tal. Mas e na seleção, atletas eu gosto da juventude. Eu acho que o Brasil tem uma chance com esses novos atacantes jovens. E a Dinamarca e a França tem bastante jogador jovem. Bom, a França ainda tem Busquets e Jordi Alba, a Espanha, né? De França não, Espanha, que jogaram outro dia que o Xavi já pagou no Barcelona, né? Mas vamos lá, a França também tem alguns jovens. Se você olha, por exemplo, a seleção da França, semana passada, os 3 zagueiros, eles jogaram com 3 zagueiros. Sim, são jovens. A França tive entre si 13 jogos com seleção. Entendeu? Só isso. E para você, quem vai ganhar a Copa? Eu acho que... Eu sempre falo, e eu não estou puxando o saco,
mas eu sempre falo que Brasil sempre se jogam bem e jogam juntos, é o melhor time. Mas eu não sei, Bélgica parece que saiu um pouquinho, mesmo se eu gosto de Bélgica. Holanda, eu acho que está jogando bem no momento. Gosto também. Alemanha, eu não estou tão Inglaterra também não, então não. Mas na Europa eles gostam tanto assim do futebol brasileiro, eles acreditam sempre no futebol brasileiro, eu vejo isso no europeu. É verdade isso, Christian? Vocês aí na Europa gostam do futebol brasileiro, gostam, sempre acreditam na seleção brasileira. Às vezes eu tenho um lado meio pessimista aqui. Lógico que eu torço, chega a Copa, me emociono e tal. Nós aqui acreditamos. Mas eu vejo o europeu sempre dá muito valor ao futebol brasileiro, à seleção brasileira. Sim, mas lógico que a gente gosta, porque a gente, tudo bem, eu sou um pouquinho mais velho do que a maioria dos seguidores, mas quando eu nasci, os melhores, nossa, mesmo na Europa, a gente lembra Zico, a gente lembra Éder, a gente lembra Pelé, a gente, tipo, Sócrates, que foram jogadores que, para nós, mudou o futebol. Nossa, e assim, pode fazer isso com uma bola? É marcante pro europeu aquela geração de 82 que perdeu aquela Copa mesmo, do Zico e tal? Ou... Eu vou falar para mim, as pessoas que têm minha idade, sim. Mas para a nova geração eu não sei, porque eles não viveram. E também no meio tempo, entre que eu estava na cidade e eles hoje em dia, futebol europeu desenvolveu muito. Olha, você falou futebol europeu nos anos 90, 80, 90 na Espanha e Itália, mas de lá para frente o Premier League na Inglaterra, né? Algo que a gente nunca tinha sonhado. A gente vê muito trabalho de base aqui, né? Os clubes lançando, isso porque eu tô aqui e tal. Como é o trabalho de base aí na Europa? Esse lançamento dos jovens das equipes indo para o profissional? Como é que é esse trabalho aí, gringo? Como é que é esse trabalho? É parecido com o daqui? Eu não sei exatamente como é que funciona no Brasil, mas do jeito, eu acho que começa bem mais para baixo do que você falou agora, porque o que eu falei para você é que aqui todo mundo tem a oportunidade de entrar no clube. E daí, se você tem algum talento, se desenvolve como jogador, então alguém vai aparecer, alguém vai ver. Entendeu? Se você tem técnicos, até eu, quando eu era jovem, eu era técnico de meninos de 6, 7 anos de idade. E daí, lógico, que em cada área, os grandes clubes, eles vão para todos esses clubes, porque cada municipal tem um clube. Alguns têm 2. E eles vão lá, então os talentos vão ser descobertos. Mas eu acho que um grande coisa que aconteceu na Europa, que ajudou, foi uma formação desses profissionais que treinam, técnicos, não só técnicos, professores, técnicos. Eu acho que teve uma formação melhor. O Brasil ficou para trás nesse aspecto um pouco. A base ficou muito fraca, com treinadores muito fracos, muito antigos, e aí não, eu acho que houve uma junção dos bons com um trabalho muito forte. E aqui, quando começou a ficar para trás, que começou a melhorar eles, e aí a gente ainda está nesse... E ali, aí não, aí a base com esses treinadores, eles são muito melhores, são mais especializados, tem um lado educacional, atleta, extrai o melhor, potencializa, dá coragem para o atleta. Eu acho que às vezes para o brasileiro tem muito talento, mas está faltando a coragem, sabe aquela coragem de você arriscar? A gente aqui se trabalha muito com o medo de errar, diferente aí, tem mais coragem de acertar, você trabalha para acertar. Aqui a gente tem um lado um pouco, eu não sei se é cultural isso, o que é, mas vejo nossos atletas com muito medo de errar. Isso não é perigoso, porque a gente cada vez tem menos, se extrai menos do profissional. Você não acha, Christian? Não, eu não sei se eu concordo. Eu sei o que você quer falar. Eu não acho necessariamente que jogadores brasileiros jovens estão com medo de errar. Eu acho que eles tentam, mas muitas vezes eles erram. Porque eu acho que falta uma
eu não conheço muito bem como funcionam os clubes brasileiros. Eu posso dizer muito, mas o que eu posso dizer aqui na Europa, o que eu acho que falta aí, quando eu vejo como funciona aqui, é disciplina nos clubes. Perfeito. Eu acho que é muito comum aqui, não estou falando de Dinamarca, mas Europa em geral, que um treinador, um técnico, contrata jogadores e daí eles já sabendo que vai demorar um tempo para desenvolver esse jogador. E daí o jogador, eles nesse mesmo tempo, eles vão desenvolvendo o jogador, mas também, que nem um líder de uma grande empresa, vão tentando dar ensinos e apoio e confiança, desenvolvendo os maiores partes do talento dele. E eu acho isso importantíssimo, porque o que eu não gosto no Brasil, talvez muitas pessoas não vão gostar, falta um respeito pelo técnico. E onde que aqui na Europa, nos grandes clubes, é bem claro, pode ser a maior estrela do mundo, mas quem manda é o técnico. Tem uma hierarquia, vamos dizer assim, né? Tem uma hierarquia, respeitar a hierarquia. O técnico, você pode ser o Messi, isso não acontece muito. Mas até Cristiano Ronaldo, se você tem comanda, você começa no banco, querendo ou não. Eu acho que é importantíssimo. Talvez Cristiano Ronaldo é um mau exemplo. Mas eu acho importantíssimo que isso aconteça no começo da carreira, que os jogadores entendem que tudo bem, eles podem ter todo o talento que eles têm, mas eles têm que jogar por equipe, hierarquia, time do jeito que o técnico quer, porque senão, eu lembro umas vezes eu não quero falar nomes, mas eu lembro uns jogadores muito famosos no Brasil que não aceitaram muito bem enquanto eles jogaram no Brasil. E acabou, na verdade, tive um grande polêmico, e acabou sendo que o jogador não foi mandado embora, mas o técnico foi mandado embora. E isso não pode ser. Como que você vai querer que um técnico vai criar uma maneira de jogar? Como que você vai querer que o técnico vai criar um time, um espírito de um time, se quem manda realmente são as estrelas do time? Você está tocando num assunto muito importante sobre hierarquia. Eu acho que aqui no Brasil é disciplina e hierarquia. Cristian, deixa eu te falar aqui que a gente está com um tempo aí curto, mas eu tenho um outro assunto que eu não sei se a gente vai conseguir entrar, mas eu tenho muita admiração, que é o esporte feminino. Eu vejo aí que é uma potência, como os países estão criando um esporte feminino, as atletas estão se desenvolvendo, né? Me fala para a gente encerrar, porque me dá só um briefing, me diz uma coisa, a visão do dinamarquês, eu estou muito, qual é a visão do dinamarquês sobre o esporte feminino? Como que é o desenvolvimento feminino? É igual ao do homem? E aí depois eu vou pedir para você fazer um voto de encerramento falando sobre a Dinamarca, sobre a Copa do Mundo, em suas palavras, suas considerações finais aí. Mas eu quero voltar depois na Copa do Mundo, a gente tá junto novamente. Tá bom. Mas na verdade, eu vejo o esporte feminino do mesmo jeito que eu vejo o esporte masculino. E lógico que, felizmente ou infelizmente, a gente acaba falando mais sobre o masculino às vezes, porque está mais passando na televisão. Mas eu acho que aqui na Europa, e principalmente na Dinamarca, Suécia, nos países nórdicos, eu acho que tem uma coisa que eu posso falar, como eu acabei de falar para você, que o esporte começa muitas vezes nas prefeituras. Então, eu posso te falar que nesse aspecto tem o mesmo apoio no esporte feminino como o masculino. E também, se você a gente ia assistir televisão hoje, você ia ver, que ia passar vários jogos de futebol feminino também. Então, é uma coisa que está
que está crescendo muito, porque 20 anos atrás não era assim. Mas também não é só o que passa na televisão, mas o que eu estou feliz em ver é que você vai num jogo, independente do esporte, seja tênis, seja futebol, seja handebol, são esportes que são bem famosos aqui, bem populares. Então, você veja quase igual o número de espectadores, como se fosse masculino ou feminino. Então, é uma coisa que eu não vejo grande diferença. Ok. Desculpa. Então, eu vou falar. Então, eu não sei se... Eu tenho várias coisas que eu quero falar. Primeiro, eu quero falar... Eu vou me focar no futebol, porque eu gosto muito dos esportes, mas futebol eu amo. Eu vou falar também sobre o futebol brasileiro, também na seleção, porque eu amo o Brasil. E, para mim, é triste. Algumas pessoas podem brigar para mim, mas eu não acho que o Brasil, no nível de seleção, em, por vários anos, não conseguiu chegar a um nível onde que deveria estar. Então, vamos na Copa, já que eu sei que Dinamarca não vai ganhar a Copa, eu vou torcer, lógico, para o Brasil. E mesmo assim, eu acho que, se eu não me engano, se a gente se encontra, poderia ser só no final, mas Dinamarca não vai chegar lá. Mas, então, eu vou torcer sempre para o Brasil. Mas, olhando para o futuro, eu acho que, eu já falei, eu comentei várias vezes hoje, Eugênio, que eu acho que o Brasil tem o melhor material de trabalhar, os melhores talentos do mundo. Eu nunca vi um país que, mesmo faltando infraestrutura para criar os jogadores que a gente tem na Europa, que cria todos esses talentos. Então, eu acho que é uma loucura que o Brasil não ganha toda vez que a gente tem Copa. É, mas por isso que eu acho, na verdade, eu não tenho nada contra. Agora, hoje em dia, vocês têm um técnico do seleção que se chama Tite. Eu não tenho nada contra o Tite, eu acho que ele fez um muito bom trabalho, especialmente quando ele começou lá no Corinthians, faz vários anos. Mas eu não acho necessariamente, desculpa, Tite, que eu não te conheço, mas eu não acho necessariamente que ele é o futuro. Eu acho que o que o seleção brasileiro precisa é um técnico que pode fazer todos esses talentos virar uma equipe, virar um time. Porque é assim que se você olha todos os times que têm o maior sucesso no mundo, eles têm técnicos fortes que conseguem ter disciplina e conseguem tirar o melhor, assim, com respeito de todos os jogadores. Mesmo se eles não jogam, começam o jogo toda vez. E daí eu tenho até uma dica que eu queria dar. Porque um dos melhores, a gente tem muitos bons técnicos do mundo, louco do clube do Liverpool. Então, a gente tem o Jürgen Klopp, a gente tem o Ancelotti, que está fazendo um muito bom trabalho a gente tem vários outros, lógico que a gente tem no Guardiola, no Manchester City. Então, o meu sonho que eu queria deixar com vocês é que o Guardiola só tem mais um ano do contrato dele. Ele já falou na imprensa que ele gostaria que o primeiro desafio dele seria uma seleção. Então, depois da Copa, eu gostaria muito de ver um dia Guardiola sendo o técnico
da seleção brasileira. Eu sei que muitos brasileiros não gostam de estrangeiros como técnico da seleção, mas eu acho que tem algum técnico que pode fazer todos esses talentos trabalhar junto e como equipe, que ele mostrou na Barcelona, com muitas estrelas, mas funcionou, trabalhando juntos. Ele fez no Bayern Munique, com todo mundo. Ele está fazendo como primeiro. Eles tiveram vários técnicos antes que eles começaram a investir no Manchester City, mas ele chegou lá e está funcionando. Então, meu sonho seria que a seleção brasileira um dia seria treinado com o técnico de Guardiola. Beijo para você, um abraço para você, Eugênio, e vamos falar depois. Eu não estou conseguindo te escutar. Nos vemos na próxima semana com novas histórias, novas conversas, novas pessoas. Com muita emoção para vocês assistirem. Obrigado a todos.